rapaziada que se liga no Interação, aqui é a professora Alessandra Queiroga, sua professora de História. A gente vai para mais uma resolução do nosso simulado da ESA e agora, né, o foco das nossas questões é Brasil Império, tá? Então eu vou bater aqui com vocês os assuntos, as alternativas corretas, falar o que está errado, né, brevemente, e focar com você o que você tem que ter ali bem pensado, né, na hora de resolver as questões, beleza? Então vamos lá. Questão número 1. A Constituição Imperial Brasileira, promulgada em 1824, estabeleceu linhas básicas da estrutura e do funcionamento do sistema político imperial, tais como, galera, primeira coisa que você tem que saber, Constituição de 1824, outorgada, ou seja, imposta pelo imperador, tá? Segunda coisa, ela traz, né, duas resoluções importantes. O voto censitário, que é o voto para quem tem algum nível de comprovação de renda, ou seja, tem que ser rico, e a criação do poder moderador, que é o quarto poder, aquele que está acima do poder executivo, legislativo e judiciário, que vai ser de, digamos, importância, né, para que o imperador governe segundo a sua vontade, até porque é um poder exclusivo do imperador. Sendo assim, toda vez que uma questão sobre Constituição de 1824 aparecer, você sempre tem que procurar esse nível, né, dessas características que eu disse. Então vamos lá. Letra A, equilíbrio dos poderes com o controle constitucional do imperador. Não é constitucional, né? Porque constitucional vem de Constituição. Na verdade, ele vai controlar a partir de um poder que é executivo dado a ele, que é o moderador. B. Ampla participação política de todos os cidadãos. Acabei de falar para vocês que o voto é censitário. Se o voto é censitário, é todo mundo que é rico no Brasil? Não. C. Laicização do Estado. Galera, laicização significa o Estado sem uma religião oficial. E outra coisa que também é estabelecida em 1824 é o regime do padroado, que é a associação entre a Igreja Católica e o Estado Imperial. Então não é laico, o Brasil não é laico nesse momento. Letra D, predominância do poder do imperador sobre todo o sistema através do poder moderador. Perfeito, então falou aí do poder moderador. Letra E, autonomia das províncias? Não. Isso é uma característica que a gente vai ver posteriormente na época do período regencial. Então, resposta da número 1, letra D, tranquilo? Vamos lá então. 2. São fatores que levaram os Estados Unidos a reconhecer a independência do Brasil em 1824. Os Estados Unidos foi a primeira nação, né, a reconhecer o Brasil enquanto independente. E eles tinham um interesse nisso. Lembra que na história nada é de graça, tá? Há um interesse. Que interesse é esse? O interesse de comercializar e ampliar, né, suas relações econômicas. Na época, né, os Estados Unidos estão num processo expansionista e vão trazer uma política externa que é guiada, né, pela doutrina Monroe, que é a América para os americanos. A ideia de que a Europa não deve mais interferir na América e que a América deve ser, então, gerenciada por os próprios americanos, com a liderança de quem? Dos Estados Unidos, porque eles não são bobos. Então, eles vão fazer esse tipo de reconhecimento a fim de fechar e firmar parcerias. Então, vamos lá. Letra A, doutrina Monroe, América para os americanos e os fortes interesses econômicos emergentes dos Estados Unidos. Pronto. A letra A já é a nossa resposta. Vamos conferir aí as outras. B, aliança dos capitais ingleses e americanos para explorar o mercado da borracha. Não, a borracha é uma atividade econômica do século XX. C. A indenização de 2 milhões de libras pagas pelo Brasil. Na verdade, o Brasil vai pagar 2 milhões de libras para Portugal. D. A subordinação econômica à Inglaterra e o interesse de aliar-se ao governo constitucional de Dom João VI. Não, o governo era do Pedro I. É a identificação com a forma de governo adotada no Brasil. Ora, o Brasil virou uma monarquia, os Estados Unidos é uma república. Que identificação? Nada a ver. Então, resposta correta, letra A. Tranquilo? Facinho, né? Número 3. Sobre a Guarda Nacional, é correto afirmar que foi criada. Gente, a Guarda Nacional, ela nasce no contexto de um Brasil que não tem a figura do imperador, tá? Vou botar o giz aqui para poder falar melhor. O que não tem a figura do imperador, porque o imperador é uma criança e ele tem que aguardar a maioridade para governar. Então você tem vários regentes que se alternam
para governar o Brasil até o Dom Pedro crescer, Dom Pedro II. Diante disso, você tem uma autonomia maior provinciana dos estados. Essa é uma grande característica do período regencial, né? A descentralização política. E aí a Guarda Nacional é criada com o intuito de quê? De organizar de modo local, né, a essas rebeliões, convulsões políticas, visto que o Brasil é um país, né, com um território muito grande. Então, toda vez que falar da Guarda Nacional, você tem que refletir sobre isso, que a gente está falando do período regencial, do período de descentralização, e de que ela é criada, né, com o intuito de conter as convulsões políticas e sociais nos estados. Então, vamos lá. Letra A. Ela foi criada pelo imperador Dom Pedro II? Não, porque ele ainda não governava. B. Para atuar somente no sul? Não, falei que ela é em todo o território. C. Segundo o modelo da Guarda Nacional Francesa, o que fez dela o braço armado de diversas rebeliões do período regencial e do início do segundo reinado? Não, porque ela não vai até o segundo reinado. D. Para substituir o exército extinto? Não, porque o exército continuava, tá? No período regencial, como instrumento dos setores conservadores destinado a manter e restabelecer a ordem e tranquilidade públicas. Perfeito. Então, 3, letra E, tá bom? Então, lembra que a Guarda Nacional é uma tentativa local, né? E que vai dar origem, por exemplo, aos coronéis que vêm da Guarda Nacional e que são latifundiários, tá? 4. Durante o Império, a economia brasileira foi marcada por sensível dependência em relação à Inglaterra e a outros países europeus. Essa situação foi alterada em 1844 com... Essa é uma questão bem direta, né? Você tinha que lembrar o que aconteceu durante o segundo reinado em 1844. Numa tentativa de ampliar o nosso mercado interno, vai ser promulgada, né, a tarifa Alves Branco, que é uma tarifa considerada protecionista justamente porque ela vai fazer a proteção daquele produto que é brasileiro em comparação com o estrangeiro. Exemplo, se eu tinha um produto que era produzido no Brasil, mas também na Inglaterra, o produto brasileiro era mais barato que o inglês, e o inglês era extremamente caro. Isso fazia com que houvesse, né, um incentivo ao consumo do produto brasileiro. Pensa só, tem uma cerveja que é produzida no Brasil e outra que é produzida na Inglaterra. A cerveja inglesa é 5 vezes o valor da cerveja brasileira. Qual vai ser a opção? A cerveja brasileira, né, para os consumidores aí. Então, essa é a questão dessa tarifa. Então, vamos procurar o que vai dizer aí. A substituição do livre cambismo por medidas protecionistas através da tarifa Alves Branco. Acabou. Letra A, tá? A letra B fala da presidência do Conselho de Ministros, não. Aprovação da maioridade, isso foi antes. Eliminação do tráfico de escravos, também não. Eliminação do tráfico de escravos é em 1850. Eliminação... o estabelecimento do convento de Taubaté também não, que é do período já da Primeira República. Então, resposta correta, letra A. Tá? Essa era uma questão que você precisava associar o ano, né, de 1884 com a tarifa Alves Branco, tá? 5. Quem viver em Pernambuco há de estar enganado, que ou há de ser cavalcante ou há de ser cavalgado, né? Então, fazendo um trocadilho de ou você está com os cavalcantes ou você está sendo mandado. A quadra acima lembra uma das causas da Revolução Praieira, de 1848, em Pernambuco. E identifique-a nas alternativas abaixo. Galera, aqui você tem que fazer uma associação do que está dizendo com a Revolução Praieira. A Revolução Praieira é uma revolução, uma revolta que acontece, né, no período do Segundo Reinado, com inspirações socialistas, com inspirações liberais, né, de emancipação, de fim da monarquia, que vem da Europa e chega, né, aqui na América, se fortalece a partir dos partidos republicanos que estão em fase de criação e que desejam uma república, desejam algum nível de justiça social.
E o que está sendo criticado é que lá em Pernambuco tinha uma família que tinha aí como nome Cavalcante, que mandava, eram os donos da terra, que mandavam em tudo, né? Então, eles estão denunciando, de alguma forma, essa concentração de terras, essa má distribuição de riqueza, tá? Então, vamos lá. Letra A, a contestação dos tratados comerciais e a concorrência do charque estrangeiro? Não, isso aí, na verdade, é o problema que vai acontecer na Farroupilha, na região do Rio Grande do Sul. B, a concentração de terras e poder político nas mãos das famílias oligárquicas? Perfeito, né? Justamente o que eu falei. Tem lá a família Cavalcante, que é uma família poderosa, influente, que agrega todo o seu poder político em torno deles. C, monopólio comercial em Recife estava na mão dos ingleses? Não. A oposição do Partido da Praia às ideias socialistas? Pelo contrário, o Partido da Praia é o partido ligado às ideias socialistas. É a ascensão de um governo liberal na província de Pernambuco favorável à extinção da escravidão? Pelo contrário, né? Eles queriam isso, né? Então a pergunta está falando o que eles eram contra. Então eles eram contra a concentração de terras. Letra B, tá? A Revolução Praieira, ela não tem caído muito, né? Então, assim, mas ela é importante, ela é um ponto, assim, bem que destoa, né? No meio da monarquia, com ideias muito revolucionárias, então acho que vale a pena você ter noção, né, e saber dela, tá? Por isso que ela tá aí no seu simulado. 6. Na conjuntura do Segundo Reinado Brasileiro, tem destaque no quadro da Proclamação da República o quê? O que ele quer saber? O que deu ruim, né? O que aconteceu para fazer com que a República chegasse? Qual o motivo da crise? É isso. Qual é a crise da monarquia? Então vamos lá. 1. Interferência inglesa na política imperial? Não, né? Pelo contrário, a monarquia nesse ponto vai ser bem taxativa ao não deixar que a Inglaterra tenha, né, uma, digamos assim, presença forte nas decisões, tá? Isso é até uma questão depois, durante o período do Segundo Reinado, de rompimento diplomático entre o Brasil, né, o Império Brasileiro e a Inglaterra. 2. Abolição da escravatura é uma questão. 3. Questão militar, que é fim da Guerra do Paraguai, o exército se fortaleceu. 4. Questão religiosa, que é um entrave entre os bispos católicos e a Igreja Católica e o Pedro II, numa nomeação lá que a Igreja Católica não concordou e o Pedro II bateu o pé, então há um desgaste. 5. Pressão do setor industrial e urbano. Não existia um setor industrial urbano pungente, né, que tivesse assim quantidade de presença política, econômica para pressionar. Então a gente está falando da questão da abolição, da militar e religiosa. Sendo assim, qual é a alternativa correta? Letra C. Peraí, pessoal, caiu meu microfone aqui. Só um segundo. Soltou aqui. Bem, então a gente fecha então com a letra C, tá? Ficou meio apagadinho aqui, deixa eu acertar. Que vai falar então dessas questões. A gente podia incluir, além da questão militar, religiosa e abolicionista, a questão republicana, né? Que está ligada à questão abolicionista, que é justamente a junção aí desse ideal de mudança de sistema político, tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado da nossa resolução. Se você gabaritou, parabéns, continue aí mantendo o foco, que a nossa resolução ajude você a ter complementado aí o que você respondeu. Aquela galerinha aí que deu mole, bobeou, errou, pode ficar aí então ligado na resolução para não errar questões parecidas. Lembrando que a banca da ESA, né, ela tem um padrão e segue aí alguns assuntos que são sempre caindo e a gente está focando neles, tá bom? Fique com a gente e até a próxima.